Jesús. Amén. Puedes pasar, por favor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos de nuevo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya, Señor bendito. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque, vivimos hoy. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más, con fuerza. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya, Señor. Gloria sea a ti, Padre. Aleluya. Vamos a continuar y vamos a recibir con mucha alegría, con mucha gratitud, porque el Señor es quien ha proporcionado este momento, aplaudiendo a Dios por la vida de nuestro querido pastor Wellington. Pasa adelante, por favor, vamos a aplaudir al Señor. Aleluya. Aleluya. Uma boa tarde na paz do Senhor. Buenas tardes, con la paz del Señor. Estou muito feliz e grato a Deus por essa oportunidade, Estoy muy feliz y agradecido a Dios por esta oportunidad, mas com o coração cheio de temor pero con un corazón lleno de temor, para ser um instrumento de Deus para a sua vida. para ser un instrumento de Dios para tu vida. Estou com muito temor Estoy con mucho temor e gostaria que você intercedesse comigo y me gustaría que tú intercedas conmigo para que Deus possa entregar tudo aquilo para que Dios pueda entregar todo aquello que Ele tem para nós, que Él tiene para nosotros, assim como Ele tem feito durante esse dia. así como Él ha hecho durante este día. Sou grato a Deus por conhecer vocês. Agradezco a Dios por conocer a ustedes. Em nome do pastor Emerson Costa, nosso presidente da Missão Desafio, En nombre de nuestro querido pastor Emerson Costa, presidente de la Misión Desafío, eu cumprimento todos os pastores y saludo a todos los pastores e cumprimento também já todos os nossos irmãos aqui y presentes. saludo a todos nuestros hermanos aquí presentes. Para entrarmos na palavra, Para entrar en la palabra, eu dizia agora à tarde para o pastor Orlando yo le decía ahora en la tarde al pastor Orlando que eu estou com muita saudade da minha família, que estoy extrañando mucho a mi familia, minha esposa e meus 3 filhos. mi esposa y mis 3 hijos. Isso estava mais intenso ontem. Y ayer estaba más fuerte eso. Hoje eu já estou dividido. Ahora ya estoy medio dividido. Saudade da minha família, Extraño a mi familia, mas já começo a sentir uma saudade de vocês. pero ya los comienzo a extrañar a ustedes. Vou sentir muita falta de Voy a vocês. sentir mucha falta de ustedes. Eu amo vocês. Yo les amo a ustedes. Palmas para Jesus. Palmas para Jesús. Muita saudade. Mucha saudade. Neemias capítulo de número 7. Vamos a ir a Nehemías capítulo número 7. O verso. Verso de número 1 ao de número 4. Vamos, ¿posso ler? Por gentileza. Amém.
Y luego que el muro fue edificado y asenté las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque era éste como varón de verdad y temeroso de Dios sobre muchos. Y díjeles, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aún ellos presentes cierren las puertas y atrancad. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Nós estamos com um tema nessa tarde, Nosotros estamos con un tema en esta tarde. o obreiro segundo o coração de Deus. Un obrero según el corazón de Dios. Nós vamos falar de obediência, Y vamos a hablar de obediencia. nós vamos falar de ser fiel e verdadeiro. Hablaremos de ser fiel y verdaderos. Eu não tenho dúvida Yo no tengo dudas que o fechamento dessa tarde que vamos a cerrar en esta tarde é uma retrospectiva haciendo una retrospectiva daquilo que Deus já falou conosco durante o dia. de aquello que Dios ya habló con nosotros durante el día. Não será nada novo, No va a ser nada nuevo, mas eu preciso que você preste muita atenção, pero necesito que tú estés muy atento, que o seu coração esteja dilatado que tu corazón esté dilatado para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. para recibir aquello que Dios tiene para tu vida Também. y para mi vida también. Esse texto que o Espírito Santo me direcionou para essa tarde, Ese texto que el Espíritu Santo me ha direccionado para esta tarde fala de um momento da vida de Neemias habla de un momento en la vida de e Nehemías do povo de Judá, y del pueblo de Judea, Jerusalém, Jerusalén, onde os muros de Jerusalém e as portas já haviam sido estabelecidas. en una ciudad, en Jerusalén, donde las puertas ya habían sido establecidas. Agora Deus orienta Neemias Ahora Dios está orientando a Nehemías a levantar os trabalhadores para esta obra. a levantar a los trabajadores para esta A obra. reconstrução havia sido feita La reconstrucción ya había sido hecha, e agora ele estabelece os trabalhadores dessa obra. pero ahora Él está estableciendo a los trabajadores de esa obra. Ele escolhe porteiros, cantores e levitas. Él escoge porteros, cantantes, levitas. Naquele momento, os levitas não exerciam só o sacerdócio de cantar, Y en aquel momento ellos no ejercían solamente el sacerdocio y cantar, ajudavam no trabalho. ayudaban en el trabajo. E por que não dizer já no início dessa palestra ¿Y por qué no decir ya en el inicio de este enseñamiento que em alguns momentos do nosso ministério que en algunos momentos dentro de nuestro ministerio podemos ser pastor, obreiros, levitas, podemos ser pastores, obreros, levitas? vamos enxergar necessidades na casa de Deus, Vamos a ver las necesidades en la casa de Dios, que pode ser útil à nossa ajuda, que puede ser útil en nuestra ayuda, e nós não devemos negar. y nosotros no debemos de negar. No versículo de número 2, En el versículo número 2, ele nomeou Anani, meu irmão, e Ananias, o maioral da fortaleza, Él nombró a Ananí y Ananías, el príncipe del palacio, porque ele era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. porque él era un hombre fiel y temiente a Dios más que muchos. A palavra fiel La palabra fiel é alguém que não trai. es alguien que no traiciona. A palavra fiel La palabra fiel significa uma pessoa honesta, significa una persona honesta, uma pessoa temente a Deus. una persona que teme a Dios. É uma pessoa que entende que os olhos de Deus Es una persona que entiende que los ojos de Dios estão enxergando ela, están viendo para ella, onde os olhos do pastor, dos pais, da esposa e do esposo a los ojos del padre, el esposo y la esposa, não alcança. no alcanza. Ela sabe que o de Deus alcança. Pero ella sabe que los ojos de Dios sí alcanzan a ver eso. Eu gostaria de dizer algo muito importante para nós aqui nessa tarde. Me gustaría decir algo importante para nosotros en E esta com tarde. muito temor da parte de Deus, Que con mucho temor de la parte de Dios, Deus, ao escolher a vida desse homem chamado Ananias, al escoger Dios la vida de ese hombre llamado Ananías, ele era fiel, él era fiel, temente a Deus. temía a Dios. No meio de muitos, En el medio de muchos, ele era o mais. él era el más, Ele se destacava. se destacaba.
Você foi escolhido. Tú fuiste escogido. Deus te chamou Dios te llamó porque via em você porque veía en ti um homem, un hombre, uma mulher una mujer mais fiel más e fiel, mais temente con más no temor meio de tantos outros Em meio de tantos no outros, país do Peru. en el país de Perú. Você é um privilegiado, Tú eres un privilegiado. privilegiada. Privilegiada. Deus confiou em você. Dios confió en ti. Deus confiou em você. Dios confió en ti. A Bíblia nos diz que Ananias La Biblia nos dice que Ananías ficou com a responsabilidade do tesouro, se quedó con la responsabilidad del tesoro, de todos, de todos, das chaves, las llaves, e Deus só poderia confiar isso y Dios solamente podría confiar a eso um homem e uma mulher fiel. a un hombre o una mujer fiel. Cuidar das coisas de Deus, Cuidar de las cosas de Dios, ter a chave, por las llaves, ter a palavra, por la palabra, ser um instrumentista, ser una persona que toca instrumentos, um obreiro. obreiro. Deus só pode entregar isso Dios solamente puede entregar na eso mão daquele que ele en la confia. mano de aquel que él confía. Deus confiou em você. Dios confió en ti. Deus confiou em mim. Dios confió en mí. Ele disse, Pastor Wellington, Él dice, Pastor Wellington, eu te entrego Sumaré, yo te entrego Sumaré, porque você vai ser leal em Sumaré. porque tú vas a ser leal en Sumaré. Você vai ser leal nos dízimos e nas Vas a ser leal ofertas. en los diezmos y ofrendas. Você vai ser leal com as suas Vas a ovelhas. ser leal con tus ovejas. Você vai ser leal a mim. Vas a ser leal a mí. Por isso eu confio em Por você. eso que yo confío en Você ti. é chamado por uma confiança Tú de eres llamado Deus. por la confianza de Dios. Diga glória a Deus. Diga gloria a Dios. Desculpa, eu estou pregando, eu vou voltar. Tá bom. Eu vou voltar. E o verso de número 3, Y en el verso número 3, ele disse, não abra as portas de Jerusalém él dice, no abras las puertas de até que o Jerusalén sol aqueça. hasta que el sol caliente. Enquanto assistirem ali, feche as portas, Y cuando estén allí, cierra os las puertas, trancas, põe as guardas e os moradores em Jerusalém, con los guardias y los cada moradores um de a sua Jerusalén, guarda, cada um diante da sua casa. cada uno delante de su casa. Não abra as portas, No abra las puertas. obreiros, Obreros, pastores, Pastores. com muito respeito digo isso, y con todo respeto digo eso, não abram as portas no abran las puertas antes do sol nascer. antes del sol nacer. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz, Mi Biblia y tu Biblia dice, em Apocalipse 22, verso 16, en Apocalipsis capítulo 22, versículo número 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. amém. Amén. Essa simbologia que aqui está presente, Esa simbología que está presente, eu preciso que vocês ouçam isso com muita atenção. necesito que escuches con mucha atención. Vai pregar, ¿Vas a predicar? vai orar ¿Vas a orar por pessoas, por personas? vai exercer o ministério do instrumento, ¿Vas a ejercer el ministerio del o instrumento, diaconato, diaconado, o pastoreio? pastoreo? Essa palavra nos diz, Esa palabra nos dice, havia um risco muito grande había un peligro grande dos inimigos adentrarem de que los enemigos durante a entren noite. durante la noche. A noite é mais difícil de enxergar. Y en la noche es más difícil ver. Não consigo ver. No consigo ver. O ladrão à noite, El ladrón en la noche, ele tem mais recurso. él tiene más recurso. O Senhor disse, não abra as El portas Señor dijo, no abras las puertas antes do sol nascer. antes que el sol nace. Jesus é a resplandecente estrela do Jesús amanhã. es la estrella Ele resplandeciente está de la nos dizendo mañana. nessa palavra, Y estamos diciendo en esta como palabra, disse aos obreiros de Jerusalém, como se dijo a los obreros de não Jerusalén, faça nada no hagas nada antes que o sol nasça, antes que el sol nazca, antes de buscar a minha antes presença, de buscar mi antes de presencia, eu sair antes de adiante, que yo salga antes adelante, de eu me apresentar. antes de que eu me Não presente, faça nada não hagas nada sem Jesus. sem Jesus. Não faça Não nada hagas nada sem Jesus. sin Jesús. Não abram as portas antes do sol nascer. No abran las puertas antes de que el sol nazca. Não faça nada sem Jesus sair à frente No de hagan você. nada sin que Jesús no salga al frente de ti. Não visite, No visites, não prega, no prediques, não exercita nada no ejerzas nada antes de pedir para que o Senhor saia adiante. antes de que pidas que el Señor salga adelante. Eu saio adiante. Yo salgo adelante. Eu trago luz. Yo traigo luz. Eu trago visão. Eu trago E visão. você enxerga o que Y fazer. tú
ves lo que O tienes que hacer. obreiro anda atrás de Jesus. El obrero anda atrás de Jesús. Jesus olhou para Pedro: Jesús miró para Pedro. vinde após mim, Venga, e eu en te pos de mí. ensinarei a ser pescador Yo de te homens. enseñaré a ser pescador de hombres. Siga-me. Sígame. Não vai à minha frente. Não vayas à frente Você não minha. sabe pescar. Tú no sabes Você pescar. não sabe pregar. Não sabes predicar. Você não sabe cuidar dos instrumentos. sabes cuidar desses Eu instrumentos. sei. Eu sei. Eu ensino. Eu te ensino. Amém, Amém. Jesus. Glória a Deus. Gloria a Dios. Eu vou recitar algo aqui. Voy a recitar algo aquí. Você não precisa abrir a sua Bíblia. No necesitas abrir tu Biblia. Foi dito através das mensagens dessa manhã. Y fue dicho a través de los mensajes en esta mañana. João 15, verso 5. Juan 15:5. A Bíblia nos diz, La Biblia nos dice, Jesus olha e diz: eu sou a videira verdadeira, no verso 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera en el verso 1. Se ele é a verdadeira, existe videiras Y falsas. si él es verdadero, existen vides falsas. No Brasil existe muitas videiras falsas. Y en Brasil existen muchas vides Diz falsas. que Maria é videira. Dice que María es videra. Diz que Aparecida é videira. Dice que Aparecida es la vid. Diz que o padrinho Cícero é a videira. Dice que el padre Ciso es la vid. Pode haver outros nomes aqui no Peru Pero puede haber otros nombres en Perú que se diz ser videira, que dicen que son la vid, que recebe adoração, que reciben adoración, mas são falsas. pero son A falsas. videira verdadeira é Jesus. La vid verdadera es Jesús. Ele é a videira Él es verdadeira. la vid verdadera. No verso 5, En el verso 5, a Bíblia diz: la Biblia dice, o Senhor olha para os seus el discípulos Señor mira a sus discípulos e diga: sem mim y diga, sin mí, nada podereis fazer. nada puedes hacer. Oh, aleluia. Aleluia. Sem o sol, Sin el sol, sem mim, sin mí, nada podereis fazer. nada puedes hacer. Foi dito pela manhã. Fue dicho en la mañana. Eu sigo com essa palavra a partir do verso de número 4. Y sigo con esta palabra a partir del verso 4. A Bíblia diz que a cidade era larga e tinha muito espaço, La Biblia dice que la ciudad tenía mucho espacio, mas havia pouca gente dentro dela. pero había poca gente dentro de ella. As casas estavam vazias. Las casas estaban vacías. Havia muito espaço. Había mucho espacio. Eu sei que eu estou aqui para trazer Sé que estoy aquí para traer um seminário, El uma seminario. palestra, una enseñanza, mas eu gostaria de olhar para o Peru, pero me gustaría ver para el Perú, para o teu desafio. para el desafío. Eu tenho um desafio no Brasil, Yo tengo un desafío en Brasil, mas para o seu desafio, pero para tu desafío, Deus olha para Neemias Dios mira a Nehemías e diz: y dice, a terra é muito larga, la tierra es muy grande, pouco povoado. hay poco poblado. Eu quero Jerusalém cheia. Yo quiero Jerusalén llena. Eu quero muita gente em Jerusalém. Yo quiero muchas personas en Jerusalén. Muitas famílias em Muchas Jerusalém. familias en Jerusalén. O Peru El Perú necessita de mais igrejas. necesita más iglesias. Os nossos cultos, Nuestros cultos, Jesus está olhando para os Neemias aqui Jesús está viendo para los Nehemías aquí e diz: eu quero a minha casa cheia. y dice, yo quiero mi casa llena. Eu quero Jerusalém povoado. Yo quiero Jerusalén poblado. Eu quero mais. Yo quiero más. Há muita gente para chegar. Hay muchas personas para Eu quero llegar. que vocês trabalhem por isso. Yo quiero que tú trabajes Eu por quero eso. que vocês orem por isso. Yo quiero que tú ores por Eu eso. quero que vocês vão atrás dessas Yo quiero que pessoas. vayas atrás de Eu ellos. quero Jerusalém povoado. Eu quero Jerusalém Eu povoado. quero a minha igreja Eu cheia. quero minha igreja llena. Você entendeu isso? ¿Entiendes eso? Lucas capítulo de número 14, verso de número 21. Lucas 14, versículo 21. Gostaria que o pastor lesse, por gentileza. Amén. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad Ouça. y mete acá los pobres, los mancos, cojos, ciegos. 22 Y dijo el 23. siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. 23. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vocês entenderam essa palavra? ¿Entendieron esa palabra? Estão acompanhando ela? ¿Están acompañando esa palabra?
O Senhor, Ele olha para os seus discípulos El Señor mira a sus discípulos e Ele lança uma parábola. y Él da una parábola. E Ele diz que Ele manda o seu servo ir atrás Y Él dice que manda a sus siervos ir atrás. de todas as pessoas, De todas as pessoas. ricos, Ricos, pobres, pobres, sadios, Sanos, cegos, ciegos, mudos, mudos, aleijados. cojos. Todos cabem na minha Todos casa. caben en la Todos casa. têm lugar Todos aqui. tienen lugar aquí. Vão atrás deles. Van atrás de ellos. Aleluya. E a palavra de Deus Y la palabra de Dios nos diz que o obreiro nos dice que el obrero olha para dentro da casa mira para dentro de la casa e diz: ainda há lugar. y dice, hay lugar. Eu estou falando aqui, Yo estoy hablando aquí estou vendo uma família subindo ali. y estoy viendo una familia subiendo ahí. Ainda há lugar para eles. Aún hay lugar para ellos. Há lugar para aquele que subiu na moto, Hay lugar para aquel que se fue en moto, os que subiram no carro. los que subieron en carro. Ainda há lugar aqui. Aún hay lugar aquí. Você está aqui. Tú estás aquí, Sua família está aqui. Tua família está Mas aqui. ainda há lugar. pero aún hay lugar. Deus está desesperado, Deus dizendo: está desesperado, saia dizendo, de novo, salga de nuevo. vá buscá-los, Va a buscarlos. traga mais. Traiga más. Eu quero a minha casa Quiero mi cheia. casa llena. E esta é uma obra E nossa esta é uma obra que o nossa. Senhor incumbiu as nossas vidas. Y el Señor incluyó nuestras vidas. Amém, Amém. Jesus. Ouça-me. Escuche, Eu tenho uma palavra muito importante aos obreiros. yo tengo una palabra muy importante para los obreros. Não eu, o Senhor tem uma palavra. No yo, sino el Señor tiene una palabra. Lucas capítulo 10, verso 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Necessito que seja lido, pastor. Por favor. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha. Por favor, pastor. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Nosso Deus, o restante, rogai. Y dice todavía, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nós temos visto no Brasil, Hemos visto en Brasil, não acredito acontecer aqui, y no creo que aquí suceda, mas pode ser que sim. pero puede ser que sí. Obreiros dizendo: não quero mais. Obreros que dicen, ya no quiero O más. Senhor não me quer mais. El Señor no me quiere más. Esse não é o meu Deus, Ese no es mi Dios, nem o teu Deus. ni tu Dios. Ele diz: a seara é grande, Él dice, está faltando obreiro, está faltando está faltando diáconos, diáconos, obreros. obreiros. Obreiros. A seara é grande. La mies es grande. Na empresa de Deus, En la empresa de Dios. Ele não está dispensando ninguém. Él no está tirando fuera a nadie. Ele está recrutando, Ele está chamando. Está llamando y reclutando. Ele diz para a igreja: me ajuda em oração. Él dice para la iglesia, ayúdeme en oración. A seara é grande. La mies es mucha. Cusco está cheio Cusco está de lleno pessoas de perdidas. personas perdidas. E me encontro pouco obreiros. Y hay pocos obreros. Ore para que eu envie obreiros Ore para que yo envíe obreros. para cuidar e salvar a para minha cuidar y seara. salvar mi cosecha. E aí eu te pergunto nessa Y tarde: yo te pregunto en esta tarde, não é o Senhor? ¿no es el Señor Eu estou te dispensando? que Él te está diciendo, yo te estoy alejando? Eu estou dizendo: eu não te quero mais? Yo no te digo, no te quiero más. Você acha que isso é uma escolha minha? ¿Tú crees que es una decisión mía? Eu preciso de obreiros. Yo necesito de Vos obreros. convido para orar, Te invito para orar. para que outros venham. Para que otros E eu vengan. estou dispensando obreiros. Y yo estoy dispensando Isso é uma obreros. escolha sua. Esa es una decisión. Talvez fruto do pecado. Tal vez fruto del Se pecado. conserte hoje. Hoy tienes que Vista arreglar a sua armadura de Vista Deus tua armadura e de Deus. vai trabalhar y na anda a obra do trabajar en Senhor. la obra del Señor. Preciso de muitos homens. Ai, meu Deus, qual é o horário que eu tenho ali? Já estou terminando, já estou indo, tá? Ya estoy terminando. Estamos Só acabando mais ahorita. tá bom. Nossa, eu não. No, Tá. ainda. Ese no es. Preste muita atenção. 30. Tá bom. Preste muita atenção. Esté atento, Por gentileza, por gentileza. todos vocês. Todos ustedes. É importante o que Deus tem a dizer. Es importante lo que Dios va a Tudo que decir. Ele falou aqui é importante. Todo lo que Dios habló aquí es importante. Davi era um homem segundo o coração de Deus. David era un hombre según el corazón de Dios. Atos, capítulo de número 13, Hechos capítulo número 13, verso de número 22. el versículo número 22. Eu gostaria que lesse o 21 e o 22. Vamos, el 21 dice, y entonces demandaron rey, y él les dio Dios a Saúl,
hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Yesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. O segredo de um homem segundo o coração de El Deus, secreto de un hombre según el corazón de Dios, segundo a palavra do Senhor, según la palabra del Señor. é um homem que executa toda a vontade de Deus. Es un hombre que ejecuta toda la voluntad de Dios. O homem que executa toda a vontade de Deus. El hombre que hace toda la voluntad de Dios. Esse homem e essa mulher Ese hombre y mujer é uma pessoa segundo o coração es de una Deus. persona según el corazón E de esse Dios. era Davi. Y ese David, Em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. en primera de Samuel capítulo 16, verso 7. 16, versículo 7. A palavra de Deus nos diz La palabra de Dios nos que dice Deus olha para Samuel que Dios ve para Samuel. e diz: Samuel, Y Samuel, você olha a aparência, no veo la apariencia. os homens olham o físico, Los hombres miran o exterior. lo exterior. Eu escolho pelo coração. Yo escojo por el corazón. Essa escolha de um obreiro Esa decisión de un obrero precisa partir de Deus. necesita partir de Dios. E nesse momento eu preciso que você ouça com atenção. Y en este momento yo necesito que escuches con A atención. nós, pastores, A nosotros, os pastores, próximos obreiros, los próximos obreros, os ministros de louvor que aqui estão, los ministros de alabanza que están aquí, os próximos músicos, los próximos músicos, não são escolhas no nossas, son nuestra decisión, são escolhas de Deus. son decisión de Dios. O pastor Leandro nos disse, El pastor Leandro nos dijo, inspirado pelo Espírito, inspirado por el Espíritu, que a vontade de Deus é descoberta que la voluntad de Dios es descubierta através do jejum, da oração e da leitura da palavra. a través del ayuno y la lectura de la palabra. Não é uma escolha nossa. No es una decisión nuestra. Tem muitos obreiros na igreja Hay muchos obreros en la iglesia, escolhidos como Saul. escogidos como Saúl. A Bíblia diz no capítulo 15 de 1 Samuel, La Biblia dice en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, a figura de um homem escolhido pelo homem, la figura de un hombre escogido por el hombre, não escolhido por Deus. no escogido por Dios. O homem escolhido pelo homem, El hombre escogido Él es por el hombre desobediente. es desobediente, ele é irresponsável, es irresponsable. ele é insubmisso. Él no tiene sumisión. Samuel olhou para Saul Y Samuel vio a Saúl e disse: vai até os amalequitas y dijo, anda a los amalequitas e devasta todos. y devasta a todos. Não quero que nenhum sobra. Yo no quiero que uno sobre, Mulheres, crianças, mujeres, niños, homens, nem hombres, animais, ni animales, inclusive o rei. inclusive el rey. E a Bíblia nos diz Y la Biblia nos dice que o insubmisso, que uno que no tiene sumisión, que é aquele homem desobediente, que aquel desobediente chamado Saul, llamado Saúl, que fez o que quis, que hizo lo que quiso, ele poupa o rei él salva al rey Ameleque Amelec e ele poupa os y él animais. salva a los animales. A Bíblia nos diz Y la Biblia nos dice que os olhos dele que sus ojos salvam o melhor da terra. salvaron lo mejor de la tierra. Porque um homem escolhido pelo homem, Porque el hombre que es escogido por un hombre, ele usa a obra de Deus él usa la obra de Dios para o seu benefício, para su beneficio, para a sua vontade, para a sua vontade. e o povo y perece. el pueblo perece. Deus não te chamou para o teu benefício. Dios no te llamó para tu Deus não te beneficio. chamou para a tua vontade. Dios no te llamó para tu Deus te voluntad. chamou para a vontade dele. Dios te llamó para É a su vontade voluntad. de Deus Es que la voluntad de prevalece. Dios que permanece. Eu quero os amalequitas mortos. Los amalequitas muertos. Ouça nos obreiros. ¿Cómo? Como é que eu falo obreiros? Obreiros. Tá bom. Ouve-me, obreiros. Escúcheme, obreros. Escute-me, obreiros. A igreja, La iglesia, que é chamada que es llamada por homens e mulheres, por hombres y mujeres, segundo o seu coração, según su corazón, executam a obra de Deus. ejecutan la obra de Dios. Preste atenção. Preste atención. Tem hora que Deus Hay momentos en que Dios vai olhar para dentro da igreja va a ver para dentro de la e iglesia dizer: eu não quero y dice, yo no quiero
eu não aceito mais. yo no acepto más. Eu preciso tratar dessa Yo pessoa. necesito tratar a esta persona. Não é escolha sua, Saul. No es decisión tuya, Saúl. Você não é você que decide. No eres tú quien Isso é uma decide. vingança minha. Esa es mi venganza. Eu estou vendo tudo. Yo estoy viendo todo. Eu assisti tudo. Yo vi todo. Eu tenho que fazer algo. Yo tengo que hacer algo. Não é você que decide. No eres tú quien decide. Não é a diretoria que decide. Não é a diretoria É uma que decide. decisão minha. É uma decisão E minha. como que eu descubro a decisão de Deus? ¿Cómo yo descubro la decisión de Dios? Pela oração, Por la oración. pela leitura, Por la lectura. pelo jejum. Por el ayuno. Eu ouço o que Deus quer. Yo escucho lo que Dios Saul quiere. fazia o que queria. Saúl hacía lo que quería. Saul tinha pena. Saúl, Ele tinha dó. él sentía pena y dolor. Ele disse: Senhor, eu decido. Él dijo, yo decido, Señor. Deus disse: não, eu mando. Dios dijo, no, yo ando. É vingança minha. Es mi venganza. A obra é minha. A obra é minha. Você executa a minha vontade. Tu executa a minha Ele se vontade. coloca na Él frente. se coloca de frente. Não, Senhor. Oh, Señor. Eu quero que seja feito assim. Yo quiero que sea hecho así. Obreiro e obreira. Obrero y obrera. Escolhido pela mão do homem. Escogido de mão de Não homem. deixa Deus agir na igreja. Não deixa que Deus Não haga na deixa igreja. Deus santificar a igreja. deixa Deus santificar a Saia igreja. do nosso meio. Salga de nosso O meio. Saúl. Saúl. E entre por essa porta. E entre por essa Os porta. Davis de Deus. De los David de Dios. Amém, Jesus. Amén. Eu gostaria de fechar essa mensagem Me gustaría cerrar este mensaje com algumas observações importantes. con algunas observaciones importantes. Pastor Orlando falou algo sobre isso nessa manhã. Pastor Orlando habló algo de eso en esta mañana. Êxodo capítulo 18. Y es en Éxodo capítulo 18. Se puderem acompanhar esse fechamento da mensagem, Si pudieran da palestra. acompañar el encerramiento de esta enseñanza. 18:2. Pastor, Pastor, eu sinto um direcionamento de Deus aqui nessa tarde. yo siento dirección de Dios aquí en esta tarde. Deus está falando conosco. Dios está hablando con nosotros Como está desde a parte da manhã. como desde la mañana. O Senhor está nos pedindo muita atenção. El Señor nos está pidiendo atención. Suas decisões serão importantes. Las decisiones serán importantes. Muito importantes. Muy importantes. Muito importantes. Muy importantes. Elas são muito importantes. Ellas son muy importantes. Ouça-me. Escúchame. Diz o Senhor. Dice Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 18, verso 2. A partir de agora, A partir de ahora, eu vou pedir para que vocês me acompanhem somente yo voy a pedir para que ustedes solamente me acompañen para o fechamento dessa para palestra. cerrar esta enseñanza. A Bíblia nos diz que após Moisés atravessar o Jordão La Biblia nos dice que después que Moisés atravesó el Jordán e se acomodar y se acomodaron já nas suas terras, en sus tierras, Jetro, seu sogro, traz a sua família, Jetro, el suegro de Moisés, trajo su familia, sua esposa e 2 filhos, la esposa y 2 hijos, e apresenta eles a y Moisés. presenta a ellos a Moisés. E Moisés se alegra, Y Moisés se alegra, coloca sua família debaixo dos braços coloca a su familia debajo de sus brazos e cuida da sua família. y cuida de su familia. E a partir de agora, dentro desse texto, Y a partir de ahora, dentro de este o texto, Senhor vai fazer um fechamento el Señor va a cerrar de assuntos práticos de asuntos prácticos importantes para o Peru, para el Perú, para a Igreja Brasil para Cristo do Peru. para la iglesia Perú para Cristo. Deus te chamou aqui. Dios te llamó aquí. Você é um grupo seleto, Ustedes son un grupo selecto, importante. importante. Você vai executar a minha Tú obra. vas a ejecutar la obra de Dios. Então tenha atenção. Entonces atiende. Deus usou a vida dos pastores Dios usó la vida de los pastores e usando a vida y deles, usando la vida de ellos, falou de coisas que vão acontecer nessa igreja. hablaron de cosas que van a suceder en esta Você iglesia. entendeu isso? ¿Tú entendiste eso? Esses homens entraram aqui debaixo de muito temor. Estos hombres entraron aquí debajo de mucho temor. Esses homens temeram para estar aqui. Esos hombres sintieron temor para estar aquí. Eu vi algum deles com a luz do quarto acesa. Yo vi a algunos de ellos con la luz del cuarto prendida. E em alguns momentos eu abri a porta sem querer. Y algunos momentos yo abrí la puerta sin querer. E eles estavam escrevendo a mensagem. Y ellos estaban escribiendo Estavam el mensaje. estudando a mensagem. Estaban estudiando el É uma mensaje. palavra de Deus aqui. Es una palabra de Dios aquí. Deus trouxe uma profecia para esse Dios lugar. puso una profecía para ese lugar. Deus não está nos enganando. Dios no nos
nos está engañando. Então esteja atento, Estate atento. porque vocês serão o exército Porque ustedes serán el ejército. que vão fazer a Que obra, harán la obra. vão ser o instrumento da obra Como un instrumento de que obra. Deus vai fazer aqui Que Dios nesse va a hacer lugar. aquí en este lugar. Quando eu digo aqui nesse lugar, Quando eu digo aqui é neste no lugar, povoado, es en el é pueblo, na tua cidade es tu ciudad, ou no teu estado. o tu estado. Preste atenção. Estate atento. Deus vai precisar de homens como Moisés, Dios van a estar como hombres como Moisés. que tenham Que responsabilidade. tengan responsabilidad. Homens e mulheres Hombres y mujeres. com a sua família. Con su familia. Como eu disse pela manhã, Como yo dije en la mañana. o pastor Orlando ministrou essa palavra. El pastor Orlando ministró esa Evitou palabra. os detalhes. Y evitó los detalles. Deus tinha os detalles agora. Dios tiene los detalles ahora. O verso de número 4. El verso número 4. Todo obreiro de 1 Timóteo, capítulo de número 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Verso 4. Versículo número 4. Os meus obreiros Mis obreros precisam cuidar bem da sua casa. necesitan cuidar dentro de su casa. Os seus filhos têm que estar em sujeição com toda a Sus modéstia. hijos tienen que estar en sujeción con toda modestia. Porque se alguém não governa bem a sua casa, Porque si alguien no cuida bien su casa, como é que essa pessoa vai cuidar da igreja de Deus? ¿cómo esa persona podría cuidar la iglesia de Dios? Como que Deus vai nos entregar um ministério ¿Cómo Dios nos va a entregar un ministerio se a gente não cuida bem da nossa casa? si la gente no cuida bien de su casa? Se trairmos a esposa, Si traicionamos nuestra o esposa, que será da igreja? ¿qué será de la iglesia? Se trai o meu esposo, Si traiciono a mi esposo, como eu vou confiar? ¿cómo voy a confiar Entregar a minha noiva na tua mão? y entregar mi novia en tu mano? Não posso. Não puedo. Não posso entregar as coisas No puedo entregar na las mão de um cosas en desleal, la mano de un desleal. na mão do infiel. De um infiel. Não, eu não posso No, fazer yo no isso. puedo hacer Você eso. cuida dos seus filhos? Tú cuidas de tus hijos. Se preocupa com a salvação ¿Te deles? preocupas con la salvación de ellos? Ah, se preocupa mesmo? ¿Te preocupas de verdad? Escolhe o que eles assistem. ¿Tú ves lo que ellos ven? Escolhe o que eles vê. ¿Escoges lo que ellos ven? Não faz isso. ¿Haces eso? Não fará pela minha igreja. Ah, y la iglesia. Não vou te entregar a minha igreja. No te puedo entregar Não mi iglesia. confio em você. No confío en ti. Eu só confio em você. Yo solo confío en Se ti. você for fiel à sua Se tu casa, fores fiel a tu se casa, você for fiel à sua se tu eres família, fiel a tu se família, você cuidar bem dela, se tu cuidas bien de terei ella, o prazer de entregar Tengo a minha placer igreja. de entregarte mi Terei o iglesia. prazer de entregar a Tengo minha obra. placer de entregarte Você mi obra. entendeu isso? Diga ¿Entendiste? glória a Diga Deus. gloria a Dios. Eu, o Senhor, tenho critérios. Yo, el Señor, tengo criterios. Se você está cuidando da igreja, Si tú estás cuidando de la iglesia, mas não está cuidando bem da tua casa, pero no cuidas bien tu casa, você está sendo sustentado tú estás siendo pela sustentado mão dos homens. por la mano de los O hombres. Senhor não está contigo. Y el Señor no está contigo. Transforme a tua vida. Que Dios forme tu vida. Mude a sua vida. Mude em tu Cuide vida. bem da tua casa. Cuida bem tu casa. E a minha obra vai fluir. Y mi obra va a fluir. Você entendeu isso? ¿Entendiste Diga glória a eso? Diga Deus. gloria a Dios. Encerrando. Cerrando. A partir do verso de número 18, A partir del versículo número 18, fazendo um fechamento. vamos a cerrar. O Jetro, sogro de Moisés, Jetro, suegro de Moisés, analisa o dia de Moisés. analiza un día a Moisés. Analisa o dia de um pastor. Analiza la vida de un pastor. Um dia de um pastor não é fácil. El día del pastor no es fácil. Ah, não é fácil. No es fácil. Moisés, desde manhã Moisés desde la mañana até a tarde, hasta la tarde recebe o povo, recibe al pueblo ensina o povo y enseña al os pueblo. estatutos, as leis, Estatutos, leyes, os mandamentos. mandamientos. Chega no final da tarde, Y llega al final de tal tarde. Ah, ele está exausto, él está exhausto. sem força. No tiene fuerza. Não tem força para a família, No hay fuerza para la familia. não tem força para ler, No hay fuerza para leer. não tem força para orar, No hay fuerza más para orar. não tem força para jejuar. No tiene fuerza para ayunar. Deus usa Jetro Dios usa a Jetro e diz: você não pode fazer a obra y dice, sozinho. tú no puedes hacer la obra solo. Pastor Ivo, o senhor não pode fazer a obra Pastor Líbano, sozinho. tú no puedes hacer la obra solo. Missionária, você não pode fazer a obra sozinho. Missionarios no pueden hacer la obra solos. É cansativo, Es cansado, exaustivo. exhausto. Você não vai conseguir. Tú no vas a poder. Escute o meu conselho, Escucha mi consejo. diz o Senhor. Dice el Señor. E o meu conselho Y mi consejo vai abranger vocês agora, va a obreiros. alcanzar a todos ustedes obreros. Amém, Jesus? Amén, Jesús. A palavra de Deus nos diz La palabra de Dios nos dice
que Jetro olha para Moisés que Jetro ve a e Moisés diz: totalmente desfalecerás. y dice, totalmente vas a Assim desfallecer. também tu, como o povo que está Así contigo. tú y el pueblo que está contigo. Preste atenção. Estate atento. Um pastor cansado, Un pastor cansado, enfadigado, lleno de fatigas. um pastor que trabalha sozinho, Un pastor que trabaja solo. prejudicial para a igreja. Perjudicial para la iglesia. Escute todos aqui. Escuchen todos aquí. Pastor cansado. Un pastor cansado. A Bíblia nos diz: La Biblia nos dice perece ele, que va a perecer él perece o povo. y también el pueblo. Pastor cansado, Un pastor cansado. perece ele, Va a morir él. perece o povo. Va a morir el Isso pueblo. não é bom. Y eso no es bueno. Levante pessoas Levantem que personas vão te ajudar. que te van a ayudar. E aí, Ahí nós vamos ver quem são essas pessoas. veremos quiénes son esas personas. Essas pessoas estão aqui, amém? Esas personas están aquí. Ouve a minha voz, verso 19. Verso 19. Mire mi voz. E Deus será contigo. Y Dios será contigo. Isso é muito importante, Y es muy pastor. importante. Eu só serei contigo, Moisés, Yo solamente seré contigo, se Moisés. você ouvir a minha voz. Si tú escuchas mi voz. Executa o que eu mandar. Haz lo que yo mande. Do jeito que eu mandar, você faz. De la forma que yo te Não mande. trabalha haga. sozinho, No pastor. trabaje solo. Não deixe o seu pastor trabalhar sozinho. No dejen a tu pastor trabajar solo. Ouça o que o Senhor está falando. Escucha lo que Dios está E hablando. ele será com a igreja. Y él va a hacer con la A iglesia. Bíblia nos disse no verso 18 La Biblia nos dice en el verso 18 que ele sozinho que él solito perece ele va a morir él e perece a y igreja. muere la iglesia. Verso 20. Versículo 20. Você declara os estatutos, as leis Tú declárale los estatutos, Os las caminhos, leyes, os los que debe caminos, fazer. lo que deben de hacer e como deve andar. y cómo deben de andar. E tu, dentre todo o povo, Y tú entre todo el pueblo procura homens capazes, busca hombres capaces tementes a Deus, que teman a Dios, homens de verdade, hombres de verdad, que aborreçam a avareza, que aborrezcan la avaricia. tem que ser capaz. Tiene que E ser eu capaces. quero me utilizar, Yo quiero utilizar, só trazer a lembrança traer al que o recuerdo pastor Leandro ministrou que el pastor Leandro ha ministrado sobre a palavra de Deus. sobre la palabra de Dios. Obreiros preparados, Obreros preparados que manejam muito bem a palavra de Deus, que manejan muy bien la palabra de Dios, com muito conhecimento. con mucho conocimiento. O conhecimento elimina o inimigo. Y el conocimiento elimina Tem el que enemigo. conhecer essa ferramenta, Hay que conocer esta herramienta, essa escolha. esa decisión. Não pode ser pela amizade, No puede ser por la amistad, porque é parente, porque el pariente, porque é um amigo. porque es un amigo. Tem que ser capaz, Tiene que ser capaz, tem que ser preparado. tiene que ser preparado. Não é qualquer obreiro, No es cualquier obrero, porque senão não suporta. porque si no, no soporta. Não é qualquer irmão, No es cualquier hermano, nem qualquer irmã. ni cualquier hermana. É alguém melhor no meio de Es lo muitos, mejor en medio de muchos, mais preparado no meio de más preparado en muitos. medio de muchos. Você entendeu isso? ¿Tú Diga entendiste amém. eso? Di amén. A Bíblia nos diz La Biblia nos dice que ele tem que ser temente a Deus. que él tiene que temer a Dios. Já falamos sobre isso no início, Y hablamos en el inicio sobre Ananias. sobre Ananías. A Bíblia diz que ele não pode ser avarento, La Biblia dice que no puede ser avaro, cobiçoso, codicioso, desejoso. deseoso. Aplauda ao Senhor. Aplauda a Dios. Aplauda. Aplaudan. Ah, não quero esse Ah, no quiero a esos que se orgulha dos aplausos. que tienen orgullo de sus aplausos. Não quero esse No, yo no quiero a esos que quer o destaque na que igreja, quiere destacar en la iglesia, que quer saber quanto que vai ganhar. que quiere saber cuánto va a ganar. Se o ambiente é de dizimistas e Si ofertantes, el ambiente es de diezmistas y ofertantes, que dizimam alto, que dicen lo que alto, ofertam alto, que dan ofertas grandes, é lá em cima do morro, es allá encima del é cerro, uma tribo. es una tribu. Não quero. No, no quiero. Eu sou cobiçoso, Yo soy eu codicioso, sou avarento. yo tengo
avaricia. Quero microfone. Eu quero agarrar o Quero microfone. bateria. Quero a bateria. Quero espaço. Quero espaço. Quero ser visto. Quero ser visto. Quero ser filmado. Quiero hacerme un lado. Quem vai me ver no monte? ¿Quién va a verme en el monte? Esse eu não quero. Yo no quiero eso. Eu quero outro obreiro. Quiero otro obrero. Desprendido da glória. Desprendido de la gloria. Desprendido do poder. Desprendido del poder. Que diga para todos. Que diga para todos. É necessário que ele Es cresça. necesario que él crezca. É necessário. Es necesario. É importante. Es importante. É inegociável. No se puede Que negociar. ele cresça. Que él crezca. E eu diminua. Y yo disminuya. Esse eu quero. Aleluya. Quer ser um obreiro de Deus? Tem que ser assim. Tiene que ser así. Um outro perigo grande. Y el otro peligro grande. Já estou terminando. Yo ya termino. Ele tem que ser de verdade. Él tiene sed de verdad. A igreja carece de obreiros de Y verdade. la iglesia carece de obreros verdaderos. Homens sérios, Hombres serios. mulheres sérias, Mujeres serias. que tem uma só palavra. Que solamente tienen una sola palabra. Tem muita gente perecendo Hay mucha gente muriendo por causa de falsas por promessas. causa de falsas promesas. No Brasil acontece muito Y en isso. Brasil pasa mucho eso. As pessoas usam o nome de Deus em vão. Las personas usan el nombre de Dios en vano. Fazem promessas. Hacen promesas. Seguram pessoas na igreja Agarran a las personas en la iglesia por promessas. por promesas. Deus não falou. Dios no dijo. Ah, não disse nunca. Él no dijo nunca. Essas pessoas praticam a mentira. Esas personas practican mentira. Deus quer homens e mulheres de verdade. Dios quiere hombres y mujeres de verdad. Não pode ser falso. No puede ser falso. João capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. 44. Esses obreiros Estos obreros que mentem que mienten não são meus filhos. no son mis hijos. Pastor Hermes, isso é muito grave. Pastor Emerson, es grave eso. O Senhor diz: esses obreiros que mentem não são meus El filhos. Señor dice de esos obreros que mienten, no Eles son mis fazem o que o pai deles fazem. hijos. Ellos hacen lo que el padre de ellos hace. O diabo é o pai da mentira. El diablo es padre de mentira. Quando ele mente, Porque él miente ele faz o que é dele. y él hace lo que es de Essa é a ellos. prática dele. Esa práctica Está de él nele isso. está en Porque ele él. é o pai da mentira. Porque él es padre de mentira. Não, eu não minto. No, yo no miento. Eu não faço falsas Yo promessas. no hago falsas promesas. Números capítulo 23, Números 23, verso 19. en el verso 19. Deus se coloca de pé e diz: Dios se coloca de pie. eu não sou homem para que minta. Yo no soy hombre para mentir. Não sou filho de No homens soy para que hijo se de hombre para arrependa. arrepentirme. Tudo que eu falo, Todo que yo digo, eu realizo. yo realizo. Esse é o Deus que nós estamos aqui servindo. Ese es el Dios que aquí nosotros estamos Não sirviendo. quer homem de mentira. No quiere hombre de mentira. Se ensina ou não. Si es sí o no. Passou disso, Pasó de eso, é do maligno. es del maligno. No verso de número En 22, el verso número 22, fechamos esse texto. encerramos este texto. Eu gostaria que você estivesse muito atento. Quiero que estés muy atento. A palavra, verso 21. Versículo 21. A Bíblia diz que ele procura homens capazes, temente a Deus, que sejam maiorais de 1000, La Biblia dice que busca hombres capaces que teman a Dios. maiorais de 1000, No entendí eso. número 1000, Mayores a 1000, a 100, a 100, a 50 a 50 e a 10. y a 10. É muito importante eu passar isso. Es muy importante que yo diga eso. A notícia boa, estamos encerrando. La noticia buena está cerrando. Você já vai para sua casa, Tú ya vas para tu casa, mas você precisa entender pero isso. necesitas entender eso. Quando Deus olha para os homens, Cuando Dios mira a los hombres, Ele diz: esse pode cuidar de 1000, Él dice, Él puede cuidar de 1000, esse pode cuidar de 100, Él puede cuidar de 100, esse de 50 el de 50 e esse de 10. y ese de 10. Pastor Wellington, Pastor Wellington, eu chamei meu servo Emerson yo llamé a mi siervo Emerson para cuidar de 1000. para cuidar de 1000. Se você tem chamado de 100, Si usted tiene llamado de 100, não se meta a cuidar de 1000. no se meta a cuidar de 1000. Não faça isso. No haga eso. Não cobice esse lugar. No codices ese lugar. Ele é capaz de 1000. Él es capaz de Você 1000. é capaz de 100. Tú eres capaz de 100. Pastor Eurico, Pastor Eurico, você é chamado para 50. tú eres llamado para 50. Não se meta com o de 100. No se meta con O aquel teu de 100. chamado é para Tu 50. llamado es para 50. Não vá se meter com o de 100. No se meta con el de 100. Você não vai conseguir. Tú no puedas poder. Porque eu enxergo o meu chamado sobre cada um. Porque yo veo mi llamado sobre cada uno. A palavra que Deus nos entrega aqui nessa La tarde, palabra de Dios nos entrega aquí en diante esta desse tarde, versículo, que delante de ese verso nós precisamos respeitar necesitamos a respetar chamada de
Deus em nossa el vida. llamado de Dios en nuestra vida. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Corintios 12. Paulo fala sobre os dons da igreja, Pablo fala sobre los os dones de la ministérios da igreja, Ministérios de la a igreja. unidade do La corpo. unidad del cuerpo. Foi chamado para ser orelha, Fue llamado para ser oreja. não seja mão. No sea mano. Foi chamado para ser mão, Fue llamado para ser não mano. seja boca. No sea boca. Fique no lugar em que Deus te Quédate en el chamou. lugar donde Dios te Não llamó. cobice Não codices aquilo que Deus não tem para aquilo sua que Deus vida. não tem para tu vida. Entende isso, diga Entiende glória a eso, diga Deus. gloria a Dios. Cada um no seu lugar. Quédese en su lugar. E o texto então aí termina. Entonces esto Se termina ahí. fizeres isto, Si hicieras esto, como Deus te mandar, como Dios te mandó, você vai poder subsistir. tú vas a poder subsistir. Oh, subsistir é conservar as Y suas forças. subsistir es conservar tus fuerzas. Ah, tem algo que eu gostaria de dizer. Hay algo que me gustaría decir. Ainda no verso 22. Aún en el verso 22, A ti mesmo você vai se aliviar incluso tú mismo te vas a da aliviar sua carga. de su carga. Eles vão levar a sua carga Ellos contigo. van a llevar tu carga Oh, contigo. diga glória a Deus. Diga gloria a Dios. O pastor sozinho. Perdão, meu presidente, vem aqui me ajudar. O senhor, Puede venir a ayudarnos aquí. vem cá, pastor. Ven, pastor. Pastor Marcos. Pastor Marcos. Vamos só levar um pouquinho mais para lá. Vamos a llevar un poquito más para allá. Primeiro, faz sozinho, pastor. Primero yo solito. Ah, vá. Não, é difícil. Não se puede. Vai conseguir, mas vai cansar. Se puede, pero va a cansar. Ah, os obreiros vão te ajudar. Los obreros nos van a ayudar. Nós vamos te ajudar. Vamos a ayudar. Ficou leve? Está más leve. Ai, que bom. Qué bueno. Ficou bom assim? Que bueno. Obrigado. Gracias. Ai, que bom. Qué bueno. A carga vai ficar leve. La carga fica leve. O senhor vai poder orar mais. Yo voy a poder orar más. O senhor vai visitar mais. Puedes visitar más. Vai ler mais a Bíblia. Vas a leer más la A Biblia. carga ficou La leve. carga es leve. Mas é preciso da ajuda deles. Pero necesito la ayuda de ellos. Moisés, você precisa da ajuda deles. Moisés, necesitas la ayuda A de carga ellos. vai ficar leve. La carga fica leve. Você vai suportar. Vas a soportar. E a mensagem encerra dizendo, Y el mensaje cierra diciendo, verso 24. versículo 24. Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro. Moisés escuchó la voz de su suegro. Oh, como é bom ouvir a voz de Deus. Cómo es bueno oír la voz de Dios. A voz de Deus alivia. La voz de Dios alivia. A voz de Deus dá descanso. La voz de Dios hace descansar. E escolheu Moisés homens Y capazes escogió Moisés hombres de capaces todo de Israel. todo Israel. Se fizermos como Deus mandar, Si hiciéramos como Dios manda, nós vamos suportar. vamos a A soportar. Bíblia nos diz subsistir. La Biblia nos dice subsistir. Nossa força será maior. Nuestra fuerza será mayor. Teremos mais tempo para orar, Tendremos tiempo para orar, pregar, predicar, cuidar das ovelhas. cuidar de las ovejas. Você terá Tú tendrás condições de cuidar. más condiciones de cuidar. Se cada um fazer a sua Si parte, cada uno hace su parte, por favor, por favor, faça a sua parte. haga su parte. Cada um faz a sua parte. Cada uno haga su parte. Eu não preciso cobrir a sua. Yo no preciso Você não cubrir precisa tu tuya. cobrir a minha. No necesitas cubrir la Faça a mía. sua parte. Haz tu parte. E todos nós seremos Y todos abençoados. nosotros seremos bendecidos. Nosso presidente da Missão Desafio, Nuestro presidente de la misión Pastor Desafío, Emerson Costa, Pastor Emerson Costa, ele ministrou na cidade de Botucatu, él ministró en la ciudad de Botucatu numa reunião de en superintendência, una reunión de superintendencia sobre descanso. sobre descanso. Se nós temos sido Si nosotros hemos sido descanso para a nossa liderança, un descanso para nuestro liderazgo, você tem causado descanso ao seu pastor? tú has causado descanso a tu pastor. Pastor Emerson Costa, naquele dia, Pastor Emerson Costa en aquel día disse: eu tenho causado descanso ao pastor Luiz Fernandes Bergamin. dijo, yo he causado descanso al pastor Bergamín. Você, obreiro, tem causado descanso para Deus e para o seu pastor. Tú tienes causado descanso para Dios y para tu pastor. Porque se você descobre, você deixa descoberto, Porque si tú descubres, dejas deixa de descubierto, fazer dejas de hacer aquilo que é tua obrigação, aquello que es tu obligación, outro terá que fazer. otro tendrá que hacer. Isso não causa descanso, Y eso no trae descanso. traz mais trabalho. Es más trabajo. Cause descanso para o reino. Trae descanso al reino. Seja um homem e uma mulher, Sea hombre y mujer, segundo o coração de según el Deus, corazón de Dios, traga descanso para o reino. genere descanso a la gloria. Beijo no coração de Beso en el todos, as corazón de palmas todos, glorifiquem ao loando a Senhor. Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria sea a Dios.
esta palabra, hermanos. Por eso decía, vamos a cerrar con broche de oro, porque es una palabra que viene a nuestro corazón, viene como un ancla a nuestro corazón. Lo que el pastor ha hablado, yo no sé para todos los líderes que están aquí, para mí ha sido muy importante, porque es todo cierto. El pastor no trabaja solo, no puede, no debe. El pastor tiene que trabajar con sus obreros y sus líderes, hablando una misma cosa. Y esa misma cosa que van a hablar no es las palabras del pastor, son las palabras de nuestro Dios Todopoderoso. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Pastor Wellington, Dios usó su vida, Dios ha ministrado los corazones de aquí. Cuánto Dios ha traído realmente a mi vida en este momento, en esa palabra, mucho descanso. Fue difícil seguir, traducir al pastor, fue difícil, me he cansado, hermano, pero he entendido todo, he escuchado todo y estoy emocionado por esa palabra. Y me quieren salir lágrimas, pero de alegría, porque esa palabra emociona, porque Él no se ha inventado esa palabra. Esa palabra viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Si esa palabra, la primera administración, segunda, tercera, cuarta, quinta, no estremece nuestros corazones, yo no sé qué más se puede hacer para motivar nuestra vida. Porque lo único que necesita un hombre verdadero, un hombre de Dios sincero, es la palabra de Dios para estar motivado. El resto es trabajo de Él, porque el hombre tiene responsabilidades y el hombre tiene que cumplir sus responsabilidades. El obrero tiene que cumplir sus responsabilidades dentro de la iglesia. Él es obrero dentro y fuera de la congregación. Él es obrero y Él es líder dentro y fuera de la congregación. Cree eso, hermano, en tu vida. Ayuda en el lugar donde tú estás. El reino de Dios tiene que alcanzar a más personas. Aquí en Cusco, allá por la zona del Valle Sagrado, la zona de Sicuani, nosotros somos una sola iglesia, la iglesia de Dios, Perú para Cristo. Y yo quiero llamar aquí adelante a nuestro querido pastor Eurico. Yo quiero honrar su vida. Vamos a aplaudir al Señor. Tal vez muchos no saben, hermanos, pero el pastor Eurico ha sido usado por Dios en este campo misionero en Perú. Él no es peruano, él es brasilero, pero ahora es más peruano que la papa y el chuño, ¿verdad? Casada con una linda peruana de nuestra nación. Y hubo un tiempo, hermanos, en que yo estaba lejos, con mi familia, lejos de Dios y de la iglesia. Pero Dios usó al pastor Eurico para traerme de nuevo. Si la vida de pastor Eurico no hubiera sido usada por Dios, pastor, yo no estaría aquí. Por eso yo doy honra a mi pastor. Yo honro la vida de este hombre porque por medio de la vida del pastor Eurico, mi familia y yo servimos a Dios. Amén. Y este pastor, que es querido aquí, él ha trabajado 22 años de aquí, pastor. 22 años que salió de Brasil para trabajar junto con estos peruanos que estamos aquí. Seguramente yo he dado trabajo en algún momento. Seguramente el pastor Eurico dijo: ah, Dios mío, Oliva, no entiende o no hace, o ha orado por mí de rodillas, estoy seguro, junto con su esposa. Algunas veces ha venido, ha preguntado: ¿cómo estás? ¿Tienes preocupaciones? Ah, hermanos, ¿qué clase de persona hace si no es alguien que ama de verdad al pueblo peruano? Y nosotros como iglesia, ustedes líderes, obreros,
que en realidad muchos nos estamos conociendo aquí. Tenemos que retribuir a Dios en primer lugar, que usa hombres como Pastor Eurico y que va a usar también nuestra vida para hacer lo mismo. Yo quiero llamar entonces Pastor Habacuc acá adelante con su esposa. Por favor, pasa aquí adelante, vamos a aplaudir al Señor. Estamos terminando. Quiero llamar a nuestros queridos misioneros, Elías y Noemí. Pasen aquí adelante, por favor. Estos son los hombres que Dios está usando. Quiero llamar al Pastor Vicente, su esposa Penélope, aquí adelante también. Por favor, pase aquí adelante. Gloria sea a Dios. Aquí. No, pastor. Misionera Celia, por favor, pase aquí adelante también. Esta es parte del equipo Perú para Cristo aquí. Mis hermanos, todos tienen una forma de ser totalmente diferente. Pastor Eurico tiene una forma, yo tengo una forma, cada uno tiene una forma y Dios usa de manera independiente a todos. ¿Escucharon esa palabra? Ayuden a los líderes, aligeren las cargas, haz tu responsabilidad y no entregues tu responsabilidad a tu líder, porque va a ser difícil. Vas a hacer que él muera y tú también, así como fue predicado en ese momento. Quiero llamar aquí adelante a nuestro querido pastor, presidente de la misión Desafío, Pastor Emerson. Pase por favor aquí adelante. Quiero llamar al pastor Orlando también, Orlando Máximo, director de aquí del Perú. Pase aquí adelante también, por favor. Vamos a aplaudir al Señor por la vida de ellos. Pastor Marcos, por favor, pase aquí. Pastor William, Pastor Leandro, pase aquí por favor. Ven Abner, ven aquí con toda la caravana. Nosotros vamos a tener un momento en esta hora para poder orar, pero yo pido una oración especial por nuestro Pastor Eurico, pero no solamente de hoy, sino siempre. Su familia no ha podido venir, su esposa Betsa, sus hijos que están en Tacna y los obreros que él tiene no han podido venir, pero en representación está nuestro querido Pastor Eurico. Yo quisiera, pastor, hacer esta primera oración por Pastor Eurico y después paso. ¿Puede ser? Pónganse de pie, por favor, todos. Extienda su mano derecha acá adelante, orando por el Pastor Eurico. Señor Padre amado, en el nombre de Jesús queremos orar en este momento, Señor. Honrar la vida de este hombre que tú has usado, Señor amado, para ayudar a todos los que estamos aquí, Señor amado. De forma directa o indirecta, Señor, hemos sido alcanzados con tu amor, con tu cuidado, por medio de la vida de nuestro Pastor Eurico. Yo te pido, Señor amado, por él, su esposa, sus hijos, la iglesia allá en Tacna, Señor, los líderes que están ahí, puedas llevar una bendición especial para su hogar, Señor amado. Puedas animar su corazón, Señor, a continuar en esta obra que es difícil de hacer, Señor amado, que requiere lágrimas, llanto, Señor amado. Muchas veces el cuerpo enferma, Señor, por el sufrimiento que trae, Padre Santo, trabajar todos los días, por personas que a veces, Señor, no saben agradecer, por personas que a veces no reconocen, Señor amado, el esfuerzo de un hombre, Señor amado. Pero reconocemos en primer lugar a ti, Señor amado, por usar hombres como el Pastor Eurico, y reconocemos también su obra, Señor, su trabajo en ti, Padre. Bendice su vida de una manera especial, Señor. Todos aquí lo queremos, respetamos y amamos. Por eso te agradecemos, Padre. Gracias, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Tome sus lugares, por favor, puede sentar. Ustedes tomen asiento. Aleluya. Paz do Senhor, irmãos. Señor, hermanos. Quero falar em nome da
diretoria da Missão Desafio. Quiero hablar en nombre de la directoría de la Misión Desafío. Agora o nosso presidente está aqui Nuestro presidente está aquí e autorizado por ele, né? y autorizado por él. Quero expressar gratidão Quiero expresar gratitud pela vida de cada um de vocês. por la vida de cada uno de ustedes. E tudo que a gente pôde fazer Todo aquello que nosotros podemos hacer nesse dia en este día para beneficiar, seja pregando, alimentando, para beneficiar, sea predicando, alimentando, produzindo um momento de comunhão, produciendo un momento de comunión. nós fizemos de todo o coração. Nosotros lo hicimos de todo corazón Tenho certeza y tengo la seguridad que vocês perceberam que ustedes percibieron que não há nenhum interesse da nossa parte que no hay ningún interés de nuestra parte em retorno, en vuelta, senão que sino vocês sejam abençoados pelo que Senhor ustedes nosso sean Deus. bendecidos por el Señor Jesús, Que o Senhor continue com a sua mão estendida que el Señor continúe con su mano extendida e que essa obra cresça muito y que esta obra crezca mucho e que o Peru para Cristo y que el Perú para Cristo venha se agigantar cada dia mais venga a crecer cada día más para a glória do nosso Deus. para la gloria de nuestro Dios. Que Deus seja louvado Que Dios sea alabado pela vida de cada um de vocês, por la vida de cada uno de ustedes, pela família, la familia, pelo ministério, en el ministerio, e que esses missionários que aqui estão à y que estos frente misionarios que están aquí al frente continuem sendo abençoados em nome do continúen Senhor siendo Jesus. bendecidos en el nombre de Jesús. Amém. Queria também expressar uma palavra de gratidão pela vida do pastor Eurico. Quería también expresar unas palabras de gratitud por la vida del pastor Eurico. Acredito que de todos que estão aqui, Creo que de todos los que están aquí, eu sou o que conheço o Eurico há mais tempo, né? Eurico? yo soy el que conoce al pastor Eurico más tiempo. Eu tive o privilégio de lecionar no seminário Tuve el privilegio de darle clases en un seminario. e ele foi meu aluno Él fue mi alumno por 3 anos. por 3 años. E eu já disse para ele algumas vezes Y ya le dije a él algunas veces que eu, no meu coração, que en mi corazón eu olhava para ele yo veía para él como o Samuel olhava para Saul, para como Samuel veía David. a David, Davi, ou talvez o tal vez olhasse como Samuel olhasse, miraba como Samuel miraba, olhava para a aparência. para la apariencia. E eu olhando para a aparência do Eurico, Y yo viendo la apariencia de pastor Eurico, o silêncio dele, el silencio de a él, timidez, la timidez, eu cheguei a pensar: yo llegué a pensar, por que uma pessoa assim vem para o seminário? ¿por qué que una persona así vino a un seminario? E já te comentei isso, né? Y yo te comenté ya eso. E eu achava que o Eurico ia estudar ali e depois não ia fazer mais nada. Yo creía que el pastor Eurico iba a estudiar ahí, pero después no iba a hacer nada más. Depois eu me surpreendi quando Y después me sorprendí cuando fiquei sabendo que ele foi enviado para o Peru. me enteré que él fue enviado al Perú. E eu fiquei pensando: o que está acontecendo com o Eurico? Y me quedé pensando, ¿qué será lo que está aconteciendo con Eurico? E algum tempo depois, em 2008, Y algún tiempo después, 2008, eu estive aqui no Peru yo estuve aquí en el Perú e eu vi já um Eurico totalmente transformado. y había un Eurico totalmente transformado. Ele estava tão ousado Él estaba tan usado que ele tirou onda do pastor Joel que inclusive él se burló un poco del pastor Joel em público. en público. E o Joel ficou vermelho assim. Y el pastor Joel se quedó rojo. Eu estava lá e eu olhei: olha que ousado. Y yo dije, mira, qué atrevido. E o tempo foi passando Y el tiempo fue pasando e o Eurico foi se transformando y Eurico fue transformándose num homem de Deus, en un hombre de Dios, uma pessoa virtuosa. en una persona virtuosa. E a gente olhando para a vida dele, Y nosotros viendo la vida de él, eu tenho assim no Eurico grande testemunho. yo tengo en él un gran testimonio. E já citei ele várias vezes em pregações no Brasil, Y ya lo cité a él varias veces en algunas prédicas en Brasil, dizendo que nós precisamos respeitar muito diciendo que nosotros necesitamos respetar mucho pessoas que têm essa disposição personas que tienen esa disposición de sair da sua casa, de salir de su casa, da sua parentela, de su da parentela, casa dos seus pais, de la casa de sus padres e ir morar numa outra nação y vivir en otra por nación mais de 20 anos por más de 20 para años servir o Senhor. para nosso servir al Deus. Señor Jesús. Então que Deus seja louvado pela sua vida. Y que Dios sea alabado por tu vida. Um dia conversando com o pastor Eurico, Un día conversando con Pastor Eurico, ele me falou da sua mãe él me dijo de su mamá
E eu fiz um cálculo de distância. Y yo hice un cálculo de distancia. E ele estava a mais de 5.000 quilômetros da sua mãe. Estaba a más de 5.000 kilómetros de su mamá. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se E a eu- mãe desse irmão parte, Y yo me quedé pensando, Dios mío, si la mamá de este hermano parte, que dor é essa? ¿qué dolor es ese? Como lida com isso? ¿Cómo lidia con eso? Então essas coisas precisam ser respeitadas. Entonces esas cosas necesitan ser respetadas. E eu diria para todos os peruanos que estão aqui nesta Y tarde, yo le diría a todos los peruanos que están aquí en esta tarde, quem recebe uma pessoa assim, quien recibe a una persona así, deve receber como um presente de Deus. debe recibir como un regalo de Dios. E nesses anos, Y en estos o años, pastor Eurico el pastor Eurico tem sido um presente de Deus para ha a sido vida de un vocês. regalo de Dios para esta nación. Que Deus seja louvado pela vida do Que pastor Dios sea Eurico. alabado por la vida del pastor Eurico. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse servo de Deus. E como faz parte, assim, irmãos, de todos os trabalhos, Como hace parte, hermanos, de todos los trabajos, nós temos tempo para todas as coisas. nosotros tenemos tiempo para todas las cosas. Esta semana, Esta semana tivemos conversando com um grupo de jovens pastores, estuvimos conversando con un grupo de jóvenes pastores, falando sobre a oração de Salomão. hablando sobre la oración de Salomón. Eu quero saber entrar, eu quero saber sair, eu quero saber me conduzir diante Quiero do saber povo. entrar, salir y conducirme delante del pueblo. Falamos sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Hablamos sobre la entrada de Jesús en A Jerusalén. Bíblia está sempre nos ensinando isso, pastor Emerson. Y la Biblia siempre nos enseña eso, pastor. Entrar, Entrar, sair. salir. E o pastor Eurico, Y el pastor Eurico, nesses últimos dias, en estos últimos días, tem conversado com a direção da missão ha conversado con la dirección de la misión e tem entendido um tempo, y él ha entendido que el tiempo, não de parar de fazer a obra missionária, no de parar a hacer la obra misionera, mas de passar a liderança sino que pasar el liderazgo de campo. de campo. Então, eu gostaria de estar comunicando Entonces a mí me gustaría comunicar a toda a igreja a toda la iglesia e aos missionários que aqui estão. y a los misioneros que aquí están, Nós estamos iniciando nessa tarde que nosotros estamos iniciando en esta tarde processo de transição. un proceso de transición. Estamos recebendo do pastor Eurico Estamos recibiendo el pastor Eurico a liderança el liderazgo desse campo missionário de este campo misionero e estamos orando a Deus já y estamos orando a Dios e já em conversas ya en conversaciones e nos próximos dias y en los próximos días, tanto a equipe de missionários tanto el equipo de misioneros como todos os irmãos do Peru como todos los hermanos de Perú vão estar sabendo van a estar sabiendo o nome do novo líder de campo. el nombre del nuevo líder de campo. Como sempre falamos nas mudanças, Como siempre hablamos de los cambios, cada fica na sua posição. cada uno se queda en su posición. Orem a Deus. Ore a Dios. Nós ouvimos hoje, Nosotros escuchamos hoy, pastor Marcos Pastor Marcos ministrou, fechou sua ministração cerró su ministración dizendo, cantando diciendo y cantando que dele, que de él, por ele por él e para ele y para él são todas as coisas. son todas las cosas. Então vamos continuar colocando tudo nas mãos do Senhor nosso Deus. Entonces vamos a continuar colocando todo en las manos de Dios. Filipenses 1:6 diz Filipenses 1:6 dice que aquele que começou em nós que aquel que comenzó en nosotros a boa obra, la buena obra ele vai aperfeiçoá-la lo va a perfeccionar até o dia hasta el día de Cristo Jesus. de Cristo Jesús. Amém? Então, obrigado, pastor Eurico. Gracias, pastor Eurico. Eu não tem, né, pastor Emerson, nenhum tipo de medida de recompensa que a gente possa passar para o pastor Eurico que compense assim. Poderia, vamos dar dinheiro para o pastor Eurico. Você vai ficar alegre, de repente vai ter isso, ter aquilo, mas existe uma recompensa que só Deus mesmo pode te dar. Jesus disse, né? Eis que cedo venho. Aí eu disparei, né? Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Es que vengo pronto E a minha recompensa está comigo, y mi recompensa está conmigo para dar a cada para cada uno segundo a sua obra. según a su obra. Então o que você fez aqui no Peru Entonces lo que hiciste aquí en el Perú, tem uma recompensa hay una recompensa na mão de Jesus. en la mano de Jesús, Na hora certa, en la hora cierta, ele vai falar, Eurico, y va a decir é Eurico, teu, es toma. tuyo, tómalo. Amém. 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 Vamos, o pastor Liva já orou pelo pastor Eurico num determinado sentido. E nós vamos orar agora em outra.
Vamos a orar en otro sentido ahora. Sim, agradecendo a Deus pelo seu trabalho. Agradeciendo a Dios por su trabajo. E é isso Y es eso. também. Vamos Amém. nos colocar de pé. Vamos a pararnos, por favor. Você quer. Ele tem que falar, né? É verdade. Você tem que falar. Gloria a Dios. No sé ni qué decir, solo externar mi gratitud a Dios. Yo siempre, cuando vine al Perú, me acuerdo llegué aquí con 25 años, ¿no? Y vine solterito. Y una cosa que yo oraba, Señor, es: Señor, yo quiero entregar mi juventud para ti. Sigo siendo joven, hay mucho todavía que hacer. Seguiré haciendo la obra de Dios con mi esposa, con mis hijos allá por Tacna y donde el Señor nos lleve a futuro. Y motivarles a que podamos juntos seguir llevando esa bandera del Evangelio y la bandera que nos identifica como familia, Perú para Cristo. Amén. Yo durante ese periodo de tiempo no he sido el mejor, he tenido errores, fallas, en fin. Pero siempre intentando hacer las cosas bien, mejorando aquí y allí. Hay mucho que aprender todavía y estoy aprendiendo con ustedes cada día. Y yo agradezco a Dios, es una oportunidad que se me ha dado de venir a esta nación. Yo nunca imaginaba que iba a llegar al Perú, tenía temores en mi corazón venir aquí, pero vine por obediencia. Y por obediencia aprendí a amar, aprendí a donar y a hacer lo que seguimos haciendo. Y es un gusto servir al Señor junto con ustedes. Y el Señor nos ha puesto juntos. Entonces, eso se lleva siempre en el corazón. Glorifico a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque de verdad, durante ese tiempo, ¿no? Dios ha trabajado más en mí do que a través de mí. Y ha usado la vida de cada uno de ustedes, los que están más cerca, los que están más lejanos. Y sigo aprendiendo con ustedes. Que Dios bendiga a todos ustedes. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad. Amén. Amén. Os missionários compreenderam tudo? Los misioneros han comprendido. Sim. Pede eles para esperar um pouquinho então quando eu terminar, tá bom? Cuando termine, entonces ustedes se quedan. Estenda suas manos para cá, sim. Extiendan sus manos para aquí al frente. Senhor nosso Deus, Señor Dios, Pai que estás nos céus, no nome do Teu Filho Jesus, estendemos as nossas mãos agora sobre a vida do pastor Eurico, para Te agradecer por todo o trabalho, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor, através da vida dele, realizou, ó Pai amado, e continuará realizando aqui no Peru. Muito obrigado por esse tempo precioso que o Teu Filho dedicou, que o Senhor, ó Pai amado, nos ajude a discernir esse momento, a compreendê-lo e ajudar, ó Pai amado, o pastor Eurico, ajudar as novas lideranças que estão surgindo e que tudo, ó Deus, esteja dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer. Que o Senhor esteja abençoando a sua família, a sua casa, a nossa igreja ali em Tacna, que os nossos irmãos vivam um tempo abençoado, de prosperidade em tudo ali, ó Pai amado. Oramos e Te agradecemos pela vida do pastor Eurico, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. gloria sea a Dios. Obrigado. Vamos. Así como estamos de pie, terminamos entonces en este momento, este tiempo maravilloso que ha sido para todos nosotros, tiempo de bendición. Y yo sé que los pastores también han sido bendecidos con las experiencias que ellos han tenido en estos días, y que ellos van a regresar a su país contando las maravillas en Perú, para orar por nuestra nación, para orar por nuestras congregaciones, para orar por cada líder. Y vamos a continuar trabajando, llevando esa bandera, Perú para Cristo. Amén. Perú para Cristo va a crecer. Perú para Cristo se va a desarrollar con cada uno de nuestros esfuerzos y trabajos. Así que eu pediria para o pastor Emerson encerrar con una oración, un seminario. Amém. Pode ser? Amém. Vamos a orar junto con el pastor Emerson. Quero agradecer a todos os irmãos Quiero agradecer a todos los hermanos por esse tempo tão precioso que passamos juntos. por ese tiempo tan precioso que hemos pasado juntos. O pastor Eurico tinha um sonho El pastor Eurico tuvo un sueño de realizar esse seminário, de realizar este seminario,
reunindo todos os líderes dessa nação. reuniendo todos los líderes de la nación. Ele fecha o ciclo de sua liderança Y Él cierra su ciclo de liderazgo com esse sonho realizado. con este sueño realizado. E eu acredito que esse ano foi o primeiro de muitos, Y yo creo que este año será el primero de muchos, que nós vamos realizar seminários maiores do que esse, que nosotros vamos a realizar seminarios mayores que este, no nome do Senhor Jesus. en el nombre del Señor Jesús. Amém? Em Amén. nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Oremos a nuestro Dios. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer e louvar o teu santo nome por esse precioso seminário, pelas 5 ministrações que tivemos, por todo o momento de louvor e adoração que tivemos aqui nessa casa, pelo momento, Senhor, de confraternização, de comunhão. Foi tudo muito maravilhoso, Senhor. Te louvo, meu Pai, por esse último momento que o teu servo, pastor Orlando Máximo, conduziu, abençoando, honrando esse líder que é tão querido e amado por todos nós, o pastor Eurico. Amado e soberano Deus, que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre cada família, que o regresso, Pai, de cada família, a sua cidade, a sua casa, tenha a sua bênção, Pai, e a sua direção. Nós oramos e agradecemos por esse momento tão maravilhoso, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amén. Amém, Jesus. Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos todos despedidos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Gloria sea a Dios.